E se o tempo que te resta fosse contado em minutos e não em dias? E se eu te dissesse que há algo prestes a acontecer e que o céu já está em movimento por tua causa? Deus está te chamando pela 4ª vez, e esta pode ser a última antes de algo grave mudar completamente o rumo da tua vida. Há um relógio espiritual girando agora, e os ponteiros estão a apenas 3 minutos de um acontecimento decisivo. É como se o próprio céu estivesse gritando: acorda, porque o que vem não é brincadeira. Essa é a tua mensagem de Deus. E quem permanecer até o fim desta mensagem vai compreender o propósito do atraso, a razão da dor e o segredo do chamado que insiste em te alcançar. Mas quem ignorar, quem desistir no meio, pode perder o momento exato em que Deus estenderá a mão. Não fuja dessa voz mais uma vez. Escreva: eu atendo o chamado de Deus. Você tem sentido há dias uma inquietação estranha, como se algo invisível tentasse te despertar no meio da madrugada. Nada parece se encaixar, as pessoas mudaram, as situações se desorganizaram e você sente que algo maior está te cercando. Essa é a 4ª vez que Deus te chama. E não é um acaso. As 3 primeiras vezes foram tentativas divinas de te resgatar antes da queda, antes do colapso que se aproxima. Deus te deu sinais, sonhos que você não entendeu, pessoas que falaram contigo de forma inexplicável, momentos em que o coração acelerou e você sentiu uma voz dizendo: volta para mim. Agora, Ele está repetindo, com mais força, porque o tempo está acabando. Essa não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem de Deus que veio para quebrar o ciclo que te prende e te empurra para o abismo. Deus sabe das noites em que você chorou sozinho, do medo que você sente de não dar conta, da culpa que carrega por ter se afastado. Ele viu o momento em que você quase desistiu e disse: eu não aguento mais. E foi ali, naquele instante, que o céu decidiu te chamar mais uma vez. Só que desta vez é diferente. Não é apenas um convite, é um alerta. Há algo prestes a acontecer. E se você ignorar, vai sentir o peso do silêncio divino. Mas se você responder, mesmo que em lágrimas, o que estava prestes a desabar vai ser reconstruído pelas mãos de Jesus. Essa é a promessa para quem fica até o fim. A reviravolta que o inimigo mais teme. Você sabe que já tentou resolver tudo com as próprias forças, mas nada deu certo. É porque essa guerra não é humana, é espiritual. E só quem entrega o controle para Deus consegue vencer. Jesus está te dizendo: pare de correr, pare de se esconder. Eu ainda te quero, mesmo depois de todas as tuas quedas. Ele não está te chamando porque quer te punir, mas porque quer te proteger. Os próximos 3 minutos representam simbolicamente a urgência da decisão que o céu espera. Deus está te chamando pela 4ª vez, porque ainda há tempo, mas não muito. O relógio espiritual não para, e o que você fizer agora determinará se o próximo passo será um livramento ou uma consequência. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir sua ajuda para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Há pessoas que estão te observando e não compreendem por que tua vida parece travada. O que elas não sabem é que Deus te separou para algo muito maior. E antes da promessa vir, Ele precisa quebrar tudo o que te afastava dele. Por isso, você perdeu coisas, pessoas, caminhos e planos. Não foi azar, foi direção. Às vezes, o que parece destruição é apenas o terreno sendo limpo para uma reconstrução divina. E Deus está dizendo agora: não resista mais. Eu estou te chamando novamente porque o tempo do propósito chegou. A mensagem de Jesus hoje é clara. Ele quer restaurar o que o mundo tentou destruir em você. Quantas vezes você sentiu que não era digno, que falhou demais, que o céu se calou, mas Deus nunca deixou de olhar para você.
Ele te esperou nas madrugadas, te observou nas quedas e ainda assim decidiu te amar. Ele está te chamando pela quarta vez porque te conhece. E quando Deus chama tantas vezes, é porque há algo no teu destino que o inimigo teme. A prova é que você está aqui agora, lendo essa mensagem, e dentro de ti há uma voz dizendo: isso é para mim. É o Espírito Santo confirmando que não é coincidência, é propósito. Talvez você tenha prometido mudar antes, mas acabou voltando para o mesmo lugar. Hoje, Deus não te pede promessas, Ele te pede entrega. Não é sobre dizer, eu vou tentar, é sobre dizer, eu me rendo. Há um tempo novo sendo preparado, mas ele só começa quando você para de fugir. Há uma guerra espiritual travada pelo teu destino e cada minuto conta. Por isso, Jesus está te chamando agora. Essa é a quarta vez. O número da recomeço, o número da decisão. Não ignore esse chamado, não feche o coração para essa revelação, porque quem recusa o último chamado perde o privilégio do novo começo. Declare agora: eu não rejeito o chamado de Jesus. Você precisa entender que quando Deus chama, Ele não se engana. Ele não chama por acaso, Ele chama porque já viu algo em você que o mundo ainda não enxergou. Ele sabe o potencial que o sofrimento gerou, a força que nasceu das tuas quedas e o poder que está prestes a se manifestar através da tua história. O que parecia o fim é, na verdade, o início do plano que Ele desenhou desde o ventre da tua mãe. Essa é uma mensagem de Deus direta ao teu espírito. É hora de voltar, é hora de dizer sim. Nos próximos dias, coisas vão começar a acontecer para confirmar essa palavra. Pessoas vão se afastar, portas vão se mover, situações vão mudar. E tudo isso será a resposta da tua decisão de atender ao chamado. Deus não se esqueceu de ti. Ele apenas esperava o teu sim definitivo. Quando você disser sim, o tempo de espera acaba e o tempo de colheita começa. Há um propósito em tudo o que doeu. Há um plano em tudo o que foi adiado. Há um recomeço preparado especialmente para você. E o céu inteiro está em silêncio agora, esperando apenas a tua resposta. E agora que o céu espera o teu sim, algo começa a se mover no invisível. O que antes parecia fechado começa a estremecer. E há uma presença diferente no ar, como se o próprio tempo tivesse parado para te observar decidir. Deus está diante de ti, e Ele não traz condenação, traz recomeço. Ele não te pergunta o que fez, Ele apenas estende a mão e diz, vem, porque ainda dá tempo. Há uma urgência espiritual neste momento, e se o teu coração está acelerado, é porque o Espírito Santo está tocando tua alma. Não é emoção, é convocação. Há uma guerra sendo travada agora, e o céu está esperando o teu posicionamento. Você está prestes a viver algo que nunca viveu antes, mas precisa dar o passo. Deus não quer te ver apenas sobrevivendo. Ele quer te ver ressuscitando em vida. O chamado de Deus não é apenas para te tirar de um lugar, mas para te levar a outro nível. Ele quer te libertar do que te prende, te curar do que te feriu e te alinhar com o propósito que o inimigo tentou apagar. Essa quarta chamada é como um código celestial, um eco de amor que atravessa o tempo e alcança a tua alma. Deus está te dizendo, eu te escolhi antes da dor, antes do erro, antes da queda. Ele sabia que esse momento chegaria, e agora, cada segundo é uma chance de mudar tudo. Essa mensagem de Deus vem com uma força diferente, porque é a última oportunidade antes da transformação. Você acha que o tempo perdido não volta, mas Deus é o único que transforma atrasos em atalhos. Ele vai recuperar anos em dias, vai multiplicar o que o inimigo tentou roubar. Você vai entender que as decepções não foram castigos, foram proteções. Deus te impediu de permanecer em lugares onde teu valor seria ignorado. E é por isso que Ele insiste. Essa quarta chamada não é mais sobre retorno, é sobre renascimento. O Espírito Santo está dizendo agora, levanta-te, porque a história ainda não acabou. Nos próximos dias,
tua sensibilidade espiritual vai aumentar. Você vai começar a perceber sinais simples, mas claros. Uma frase, uma canção, uma presença que te abraça quando ninguém mais entende. É Deus reafirmando: eu ainda estou aqui. Ele está te convidando a uma intimidade mais profunda, não através da religião, mas da presença viva de Jesus. Ele quer te ensinar a descansar, a ouvir sua voz sem medo, a confiar mesmo quando tudo parece confuso. Há uma mensagem de Jesus que ecoa agora: filho, eu não te perdi, apenas te esperei. E talvez você se pergunte por que essa voz é tão insistente. É porque há um destino em tua vida que ainda não foi cumprido. Existem promessas guardadas e o céu está disposto a movê-las novamente em teu favor. Mas Deus precisa de uma resposta sincera, não de palavras bonitas. Ele quer o teu coração inteiro, não metade dele. Você passou por dores que tentaram te endurecer, mas dentro de ti ainda há uma chama que não apagou. Essa chama é o sinal de que o chamado ainda está ativo. Deus está reacendendo o que parecia morto, e essa chama vai iluminar lugares onde antes havia apenas escuridão. Há uma mudança espiritual chegando, e ela começa dentro de você. Antes que algo mude fora, Deus precisa restaurar dentro. Ele vai limpar memórias, curar feridas antigas e transformar o medo em coragem. Você vai perceber que aquilo que te fazia chorar será o mesmo motivo que te fará agradecer. Porque o que vem de Deus nunca chega sem propósito. Essa mensagem de Deus não é para te assustar, é para te despertar. Ele está dizendo: você não vai cair mais. Você vai se erguer, porque o que está em ti é maior do que o que te feriu. Escreva: eu escolho o recomeço em Deus. Você não percebeu, mas o inimigo tentou te calar usando cansaço, distrações, dúvidas e culpa. Ele sabe que se você responder ao chamado, o reino das trevas perde terreno. Por isso, a luta aumentou. Por isso, as coisas ficaram mais difíceis. Porque o inferno teme o teu despertar. Mas o que o inimigo esquece é que há um selo sobre a tua vida. E quando Deus marca alguém, nem o tempo nem o inferno podem apagar. Essa é a razão da insistência divina. Ele está te chamando pela 4ª vez, porque a colheita está pronta e o campo é teu. Você vai perceber que, ao responder, o ambiente ao teu redor vai começar a mudar. O peso que te acompanhava vai se dissolver. Os pensamentos de desistência vão perder força e um novo som vai habitar teu coração. O som da paz. Jesus está te entregando uma nova direção e ela vem com clareza. Ele vai te mostrar pessoas que serão instrumentos, portas que se abrirão, lugares onde tua voz será ouvida. Tudo o que parecia parado vai ganhar movimento, porque a obediência destrava milagres. Deus não te chama para te humilhar, mas para te restaurar. Ele não te acusa, ele te transforma. Quando ele diz: faltam 3 minutos, não é ameaça, é aviso. É o tempo que resta para que você decida entre continuar no mesmo ciclo ou atravessar para o novo tempo. O relógio de Deus não marca horas humanas, ele marca decisões espirituais. E agora, o céu inteiro está em expectativa pelo que você vai escolher. Há um novo propósito sendo gestado dentro de você. É por isso que as dores se intensificaram, porque toda gestação espiritual traz contrações antes do nascimento. Mas quando o novo nascer, ninguém vai reconhecer o velho você. Deus vai te usar como testemunho vivo de recomeço. E quando olharem para a tua história, verão que a 4ª chamada foi o divisor de águas. Você será a prova de que Deus não desiste, mesmo quando todos já desistiram. A partir de hoje, tudo o que te pesava começará a se desfazer. O perdão vai fluir, o medo vai perder poder, e o amor de Jesus vai ocupar os espaços vazios do teu coração. Ele vai te ensinar a ouvir sem ansiedade, a agir com fé e a caminhar com propósito. Você não será mais alguém que reage ao caos, mas alguém que traz paz ao caos. Essa é a transformação que Deus quer realizar em ti. Há promessas antigas que vão ressurgir,
planos que você engavetou e sonhos que vão voltar a pulsar. O que parecia impossível vai se tornar real, e o que parecia perdido será restaurado. O céu está movendo pessoas, abrindo caminhos e preparando milagres enquanto você decide obedecer. É por isso que essa mensagem de Jesus chegou até você hoje. Não é coincidência, é destino. Escreva: eu não recuso o chamado divino. E quando você fizer isso, o ambiente espiritual ao teu redor vai mudar, porque a obediência ativa o sobrenatural. Deus vai te mostrar que tudo o que aconteceu até aqui tinha um propósito, te conduzir para esse momento. Ele te esperou pacientemente, te chamou 4 vezes, e agora o céu inteiro está em silêncio, aguardando a tua resposta final. Não há mais o que explicar, apenas o que decidir. O relógio espiritual continua correndo, e cada segundo é uma chance de renascer. E quando você disser sim, o impossível se tornará inevitável, e o céu começará a agir a teu favor. Quando você disser sim, o invisível começará a se mover em tua direção com uma velocidade que o natural não compreende. Portas que nunca se abriram vão se destrancar sem esforço, porque não será você quem girará a chave, será Deus. O céu está preparando uma substituição divina. Aquilo que antes te feriu será usado como plataforma de vitória. O que antes te envergonhou se tornará testemunho. E o que parecia fim será apenas o ponto de partida de uma história completamente reescrita por Jesus. Ele não quer apenas mudar circunstâncias, ele quer mudar destinos, e o teu é um deles. A cada respiração agora, o Espírito Santo sussurra: não temas, porque eu já estou no controle. Deus está te reposicionando, e isso dói porque exige deixar o que era confortável. Ele está removendo o que te limitava, mesmo que pareça perda. Mas o que se vai agora é o que te impedia de avançar. A 4ª chamada foi a ruptura do velho ciclo, e o que vem a seguir é a construção de uma nova fase cheia de propósito. O tempo que parecia desperdiçado será recuperado com multiplicação. Haverá aceleração sobrenatural, e as coisas que demoravam anos começarão a acontecer em dias. Quando Deus decide agir, não há estrutura humana que possa impedir. Você começará a sentir uma força diferente, algo que te impulsiona mesmo sem entender como. Essa força vem do Espírito que agora toma o lugar da tua fraqueza. Ele está dizendo: eu te capacito para o novo. Porque o chamado que Deus faz nunca é maior do que a graça que Ele derrama. E essa graça já está fluindo. Você vai se surpreender com a coragem que brotará do nada, com a fé que surgirá em meio à dor e com a esperança que renascerá quando todos achavam que você estava vencido. Essa é a marca de quem atendeu ao chamado. Não se engane achando que será fácil. Toda nova estação exige fé inabalável. O inimigo tentará te lembrar de falhas passadas, de medos antigos, de vozes que disseram: você não consegue. Mas agora, você já não é mais o mesmo. Há uma autoridade espiritual em tua voz, porque o Espírito de Deus habita em ti. E quando o céu reconhece uma decisão verdadeira, o inferno treme. Essa é a realidade que se desenrola agora ao teu redor. Por isso, não recue, ainda que a caminhada pareça incerta. Deus já foi adiante, e cada passo que você der estará sustentado por promessas eternas. O Espírito Santo vai te conduzir a lugares onde nunca pensou estar. Vai te colocar diante de pessoas que serão respostas e não distrações. E vai te afastar daquilo que, embora pareça bom, rouba teu foco. Ele está purificando teus caminhos, alinhando tua visão e te ensinando a reconhecer a voz de Jesus entre tantas vozes confusas. E quando você aprender a ouvir essa voz, o medo perderá completamente o poder sobre ti. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te transformar na própria bênção. Há pessoas que serão tocadas através da tua mudança. O brilho que havia se apagado em ti será o farol para quem anda em escuridão. O testemunho que nascerá da tua entrega
inspirará vidas. Essa é a razão da urgência. Deus não está apenas te salvando, está ativando em ti o propósito de salvar outros. Essa mensagem de Jesus é o lembrete de que você é instrumento de algo maior do que imagina. O recomeço que o céu preparou tem forma de missão. Ele vai restaurar a tua voz, e onde houve silêncio, haverá declarações de fé. Ele vai te ensinar a transformar feridas em sabedoria e quedas em força. E quando perceber, tudo aquilo que um dia te destruiu será o mesmo que te fará crescer. Porque em Deus nada é desperdiçado. Até as lágrimas são sementes, e Ele está prestes a fazer brotar uma colheita tão abundante que até quem duvidou verá e reconhecerá que foi o Senhor quem fez. Escreva: eu vivo o propósito divino. Há algo profundo acontecendo agora. Você pode não ver, mas o ambiente espiritual se move a cada decisão que toma. Quando escolhe confiar, o céu se alinha. Quando escolhe obedecer, o impossível se torna possível. E quando escolhe permanecer, as promessas começam a se cumprir. O chamado que um dia te assustou agora será teu maior privilégio, porque servir ao plano de Deus é o maior ato de liberdade que um ser humano pode viver. Você perceberá que a paz voltará aos poucos, mas com consistência. Ela não será ausência de problemas, mas presença constante de Deus. Ele vai te ensinar a descansar em meio ao caos, a sorrir, mesmo sem explicação, a agradecer antes de ver o resultado. Essa é a maturidade espiritual que Ele está construindo em ti. Uma fé que não depende de circunstâncias, mas de confiança. E enquanto o céu trabalha, o tempo natural se reorganiza. O que parecia atrasado começará a acontecer na hora certa. Porque Deus nunca chega adiantado nem atrasado. Ele chega quando a fé está pronta. Essa fé que você está desenvolvendo agora será a tua maior herança. Ninguém poderá te tirar, porque ela nasce da experiência, não da teoria. Você verá milagres pequenos e grandes, respostas inesperadas, e perceberá que tudo começou quando disse sim à quarta chamada. Há um novo brilho em teu caminho, e ele vem da presença de Jesus. Ele caminha contigo, e mesmo quando o vento sopra contra, é Ele quem sustenta tua alma. As promessas não são ilusões, são compromissos divinos. Deus não promete para impressionar, Ele promete para cumprir. E agora, cada promessa antiga começa a ganhar vida. A cura que parecia distante já começou no invisível, a restauração que parecia improvável já foi liberada, e o futuro que parecia apagado está sendo redesenhado pelas mãos do Criador. Deus está trocando tuas vestes espirituais. Ele está te revestindo de autoridade, paz e propósito. O que antes te fazia sentir pequeno agora, te fará compreender a grandeza de ser chamado. Essa é a transformação real. Quando você entende que o que te define não é o que perdeu, mas o que Deus depositou em ti. Ele depositou poder, graça e destino. Escreva: eu aceito o mover de Deus. A jornada ainda continua, mas agora você caminha com direção. A solidão será substituída pela presença. O medo dará lugar à fé. E o que antes era silêncio se tornará música de esperança. Deus está te ensinando a ouvir a melodia do propósito. Cada passo será um compasso, cada vitória uma nota, e o resultado será uma sinfonia de recomeço que o próprio céu aplaudirá. Você é parte de um plano eterno, e Deus nunca abandona o que começou. O relógio espiritual continua girando, mas agora ele trabalha a teu favor. Os 3 minutos que antes eram aviso, agora se tornaram o tempo exato da tua virada. E o que vem a seguir será tão intenso que até o passado parecerá pequeno diante da grandeza do que Deus vai manifestar. Tudo está se movendo, o céu está operando, e a quarta chamada se transformou no início de uma nova história escrita pelo próprio Espírito Santo, linha por linha, promessa por promessa, vitória por vitória. A partir deste instante, o céu te observa com a atenção de quem aguarda o nascimento de algo grandioso.
Há um silêncio poderoso acontecendo, não de ausência, mas de expectativa. Os anjos se movem, o ambiente muda, e Deus começa a escrever uma nova página da tua história com tinta de promessa e selo de eternidade. O que estava travado começa a se soltar. As palavras que antes pareciam não surtir efeito, agora têm peso, porque vêm carregadas de unção. Tudo o que Deus planejou desde o início está sendo ativado, e você é o centro desse movimento espiritual. Ele diz: eu te restauro completamente, não apenas por fora, mas por dentro. Há feridas antigas que estavam escondidas em camadas profundas da tua alma, e Deus começa a tocá-las com amor e fogo purificador. Ele está curando lembranças, desatando nós emocionais e quebrando pactos inconscientes com a dor. Tudo o que te prendia ao passado começa a se desfazer como névoa diante da luz. A tua mente será renovada e os pensamentos que te mantinham preso serão substituídos por direção, foco e esperança. O Espírito Santo está te alinhando com o propósito original de Deus, aquele que foi desenhado antes mesmo de você nascer. Deus te separou para algo que ultrapassa o comum. Há dons adormecidos dentro de ti, esperando apenas o momento certo para florescer. Ele vai ativar talentos esquecidos, reacender sonhos que pareciam impossíveis e colocar em tuas mãos chaves espirituais para abrir portas que ninguém mais conseguiria. Essa é a promessa do recomeço, a marca do quarto chamado. E cada passo que você der a partir de agora será acompanhado por uma presença constante, a presença viva de Jesus, que te guia com ternura e poder. Aqueles que te subestimaram verão o que Deus é capaz de fazer com alguém que decide obedecer. O que antes te causava vergonha será lembrança de vitória. O que era fraqueza se transformará em força. Deus está trocando teu pranto por propósito, teu desespero por destino. Ele está reconstruindo tua identidade, não com base no que o mundo disse, mas no que Ele sempre soube sobre você. E quando essa verdade se revelar completamente, nada mais poderá te prender. Deus não está apenas te chamando, Ele está te comissionando. A partir de hoje, o que você viveu se tornará mensagem para outros que ainda estão no vale. As cicatrizes que antes te incomodavam serão marcas de sobrevivência espiritual. Ele vai te usar para levantar os caídos, consolar os quebrados e despertar os adormecidos. Essa é a beleza do plano divino. Deus transforma feridos em curadores, sobreviventes em mensageiros e os chamados em transformadores de ambientes. Escreva: eu sou enviado por Deus. A presença dele começará a te visitar de formas diferentes. Em momentos inesperados, você sentirá paz invadindo teu coração como um rio calmo e entenderá que o Espírito Santo está confirmando o caminho. Ele vai te conduzir com sinais sutis. Vai abrir tua percepção para o sobrenatural e te ensinar a discernir o que vem de Deus e o que vem para distrair. A partir desse discernimento, tua vida entrará em alinhamento total. Nenhum passo será perdido, nenhuma lágrima será desperdiçada. Tudo começará a convergir para o propósito. As pessoas que ficaram ao teu redor também serão impactadas pela transformação que está começando. Haverá quem se afaste não por maldade, mas porque não suportará a luz que começará a sair de ti. Deus está te separando não para te isolar, mas para te preparar. Há missões que exigem silêncio, há revelações que só nascem no deserto. E quando esse processo terminar, você sairá dele fortalecido, carregando autoridade espiritual e uma fé que o mundo não poderá questionar. A jornada será marcada por novas conexões. Deus colocará ao teu lado pessoas com o mesmo propósito, corações com o mesmo fogo, mentes voltadas para o mesmo destino. Essa união divina trará aceleração e direção.
O tempo de caminhar sozinho está chegando ao fim, porque o propósito exige alianças firmadas em oração e fé. E essas alianças virão do alto, preparadas para sustentar o peso da promessa que está prestes a se cumprir. Deus te mostrará também que a verdadeira vitória não é a ausência de dor, mas presença constante dele mesmo nas batalhas. Ele vai te ensinar a guerrear em silêncio, a vencer com humildade e a caminhar com fé, mesmo quando os ventos mudam. Essa maturidade espiritual te tornará inabalável, porque tua confiança não estará mais nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. E quando o medo tentar voltar, o Espírito lembrará: você já atravessou tempestades piores e saiu de pé. Tudo o que parecia ruído dentro de ti vai se organizar em melodia. Deus está te ensinando a ouvir com o coração, a enxergar com os olhos da fé e a falar com autoridade celestial. Suas palavras terão poder, porque virão de um coração rendido. Onde você liberar uma palavra de fé, o ambiente responderá. Onde houver escuridão, a tua voz será luz. Onde houver desespero, tua presença levará esperança. Essa é a unção de quem atendeu o chamado. Você não pode imaginar o impacto do teu sim. O que agora parece pequeno vai se expandir até tocar vidas que você nunca conhecerá pessoalmente. Deus está te tornando um canal vivo de transformação, e quanto mais você se entrega, mais o poder dele flui através de ti. Há um mover que começa individual, mas termina coletivo. O propósito não para em você, ele passa por você. Essa é a essência do chamado: ser ponte entre o céu e a terra. Escreva: eu cumpro o plano divino. Agora o relógio espiritual marca um novo tempo. O que era aviso se torna aliança. Deus não fala mais de urgência, mas de promessa. O que ele iniciou, ninguém poderá interromper. A cada dia, tua visão ficará mais clara, e o que antes te confundia, agora fará sentido. As peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, e você perceberá que nada foi em vão, nem a dor, nem o silêncio, nem o atraso. Tudo fazia parte da preparação. O vento de Deus sopra sobre tua vida, e com ele vem restauração. Relacionamentos serão curados, portas se abrirão, e o impossível deixará de ser lenda para se tornar testemunho. O que o inimigo planejou para destruição será usado como degrau de elevação. A tua história vai inspirar fé, não por causa de perfeição, mas por causa da graça. Porque tudo o que és agora é fruto da mão de um Deus que não desistiu de ti. Os próximos capítulos da tua jornada serão guiados por luz divina. Deus vai te surpreender com recomeços, te inundar com paz e te ensinar a viver no ritmo dele, sem pressa, mas sem estagnação. Você será sinal de esperança onde houver desespero e prova viva de que Jesus ainda transforma vidas completamente. O tempo da espera acabou, o tempo da manifestação chegou. E quando olhares para trás, verá que cada passo, cada lágrima e cada sim te conduziram exatamente até aqui, ao lugar onde o céu se encontra com o teu destino e o propósito começa a se cumprir diante dos olhos de todos. O propósito começou a se mover em silêncio e você talvez ainda não perceba o quanto o céu está trabalhando em teu favor neste exato momento. Há uma ordem sendo liberada no mundo espiritual e anjos estão sendo enviados para reposicionar tudo o que foi tirado, atrasado ou distorcido. O que o inimigo tentou confundir, Deus agora está organizando com precisão divina. Há promessas que estavam trancadas e começam a ser destravadas. Há sonhos que voltam a pulsar dentro de você. E há respostas que se aproximam com a força de um vento novo. Deus diz: eu não esqueci de nenhuma palavra que te prometi. Eu apenas esperei o tempo da tua maturidade espiritual para cumprir tudo com perfeição. Agora é o tempo em que o invisível se torna visível.
Você vai começar a perceber que os detalhes se encaixam, que pessoas chegam na hora certa e que oportunidades reaparecem como se sempre estivessem esperando por ti. Isso é sinal de que o ciclo do recomeço foi ativado. A quarta chamada não foi apenas um aviso, foi um pacto. E quem responde ao chamado de Deus entra em um ritmo onde o impossível se torna cotidiano. A graça começa a abrir caminhos e a fé começa a construir pontes onde antes havia abismos. Deus está restaurando tua visão interior. Onde antes havia medo, agora há direção. Onde havia dúvida, nasce convicção. E onde havia silêncio, o Espírito começa a falar com clareza. Ele te mostrará planos que vão além do que imaginou e te revelará estratégias que apenas o céu poderia planejar. Haverá momentos em que você sentirá como se o próprio Jesus estivesse caminhando ao teu lado, e de fato estará. A presença dele se tornará tangível, não apenas emocional. Ele estará nos detalhes, nas decisões, nas respostas que o tempo começará a entregar. Esse novo tempo exigirá coragem, porque o propósito não é terreno de conforto, é solo de fé. Mas Deus não te deixará sozinho. Ele te fortalecerá a cada passo e te lembrará que a obediência é o caminho mais curto entre a promessa e o cumprimento. Ele vai usar até o que te feriu como ferramenta de avanço. O que te feriu ontem será o que te impulsionará amanhã. A dor se tornará combustível de destino. Haverá momentos em que a dúvida tentará soprar novamente, mas a diferença agora é que tua fé está alicerçada no relacionamento com Deus. Você aprendeu a ouvir o Espírito, e isso muda tudo. A voz que te chama agora não é a do medo, é a da missão, e quem tem missão não pode parar. O chamado divino não é apenas um convite, é uma transferência de autoridade. Deus está dizendo: eu te dou poder para restaurar o que foi quebrado, levantar o que está caído e declarar vida onde o mundo vê morte. Escreva: eu recebo poder espiritual. A partir desse momento, o tempo se ajusta à tua nova estação. O que demorava anos será resolvido em dias, porque há um favor acelerando teus passos. Não será por força nem por habilidade humana, mas pelo mover sobrenatural que o próprio Deus liberou. Ele vai te colocar em lugares estratégicos, te conectar com pessoas-chave e te fazer prosperar onde muitos disseram que era impossível. Tudo isso acontecerá porque o propósito de Deus não se limita a condições humanas. Quando Ele decide agir, nada pode resistir. Deus está também restaurando tua capacidade de sonhar. Sonhar com pureza, com fé, com visão celestial. Ele vai te mostrar novos caminhos e ideias que estavam escondidas na tua mente. Projetos esquecidos vão ressurgir e oportunidades que pareciam perdidas serão redirecionadas a ti de forma milagrosa. Ele te preparou durante o deserto para que agora não desperdice o que está por vir. E cada passo que der será uma confirmação de que o céu está em movimento. Não olhe mais para trás. O passado não define quem você é, apenas revela de onde Deus te tirou. O futuro é o reflexo da promessa que Ele ainda vai cumprir. E o presente é o altar onde você constrói fé diariamente. Deus quer que você viva intensamente o agora, com olhos fixos nele e coração livre de culpa. O tempo da condenação acabou. Agora é tempo de graça, favor e renovo. Você perceberá que tua presença começará a impactar ambientes. Lugares onde havia tensão se acalmarão quando você chegar, porque a presença de Deus vai contigo. Tuas palavras terão peso, tuas orações trarão respostas rápidas e tua fé moverá situações que pareciam imóveis. Isso não é orgulho espiritual, é consequência da obediência. Deus recompensa quem responde ao chamado com entrega total. Nos próximos dias, você poderá sentir um novo despertar espiritual. Pode ser um desejo de estar mais tempo com Deus, uma fome inexplicável por sua presença ou uma necessidade constante de agradecer. Não ignore isso. É o Espírito te moldando para a missão.
Cada momento com Ele será um degrau rumo ao destino. A intimidade que começa agora vai se tornar tua força para suportar qualquer prova futura. Escreva: eu confio no propósito. As transformações não virão apenas de fora, virão de dentro. Deus vai ajustar teus pensamentos, equilibrar tuas emoções e te ensinar a reagir com sabedoria. Ele quer que você seja instrumento de paz, mesmo em meio ao caos. E quando os ventos soprarem, lembre-se, a tempestade é sinal de que algo grandioso está prestes a nascer. O céu se movimenta quando a fé se mantém firme. O Espírito de Deus vai te ensinar a celebrar pequenas vitórias. Cada passo será importante, cada conquista será prova de que Ele está contigo. Você perceberá que até as lutas ganham novo significado quando vistas sob a luz da promessa. Nada será aleatório, tudo será propósito. Até o que o inimigo tentou usar contra você será devolvido, multiplicado em bênção. Haverá uma mudança profunda na tua forma de enxergar a vida. O que antes te preocupava, agora se tornará oportunidade para glorificar a Deus. Ele vai te dar sabedoria para resolver conflitos, paciência para suportar esperas e discernimento para tomar decisões certas. Essa maturidade espiritual é a marca de quem foi chamado e escolhido para fazer diferença. Você será surpreendido com portas que se abrirão sem esforço. Serão portas que o próprio Deus trancou no passado para te proteger e que agora Ele mesmo abre para te promover. E quando essas oportunidades chegarem, você entenderá que não foi sorte, foi cumprimento de propósito. Tudo o que parecia atraso era, na verdade, preparação. Deus vai te usar como testemunho vivo do que acontece quando alguém decide não desistir. Tua história será usada como mensagem de fé para outros que ainda estão no vale. E o impacto disso será tão grande que até quem não acreditava em milagres verá o poder de Jesus se manifestar em ti. O mundo precisa de pessoas que carreguem a presença, e você é uma delas. A unção que está sobre tua vida agora é de renovo. É uma unção que restaura, levanta e sustenta. Você sentirá paz onde antes havia medo, força onde havia cansaço e direção onde havia confusão. Essa unção não virá e passará, ela permanecerá, porque quem foi marcado por Deus não volta ao ponto de partida. Avança, cresce e frutifica. O céu está em festa pelo teu sim. Deus sorri porque encontrou alguém disposto a confiar mesmo sem entender tudo. E é essa fé simples, mas verdadeira, que move o sobrenatural. A jornada continua, mas agora não há mais pressa, apenas certeza. A certeza de que o tempo da colheita chegou e de que tudo o que o céu prometeu começará a florescer diante dos teus olhos, passo a passo, dia após dia, até que tua vida inteira se torne o reflexo perfeito da vontade de Deus cumprida em ti. O tempo da colheita começou. E o que antes parecia distante agora está se aproximando com a força de uma onda divina. Você está entrando em uma fase em que tudo o que foi plantado em lágrimas será colhido com alegria. As promessas de Deus começam a sair do papel espiritual e se materializam no terreno da realidade. As sementes da fé que você lançou em meio à dor estão brotando em silêncio e o próprio céu está regando cada uma com favor e misericórdia. Nada foi esquecido, nem mesmo os gestos mais simples de fé. Deus anotou cada oração, cada entrega, cada sim dito no meio da tempestade. Ele está dizendo: agora é tempo de ver o que eu sempre planejei para você. As bênçãos que se aproximam não virão em fragmentos, virão em plenitude. O que Deus faz é completo, é perfeito e não tem falhas. Ele está preparando um cenário onde tudo cooperará a teu favor. Pessoas serão usadas sem nem perceber. Oportunidades chegarão de forma inesperada e o que parecia fechado se abrirá de maneira tão natural que você saberá: foi Deus. Esse é o poder da promessa cumprida. Ela não precisa de explicação, apenas de testemunho.
E você será esse testemunho vivo, andando por lugares onde antes duvidava que conseguiria chegar. Agora, o Espírito começa a expandir tua visão. Ele te fará enxergar além das circunstâncias, além do medo e além das limitações impostas por outros. O que ele vai te mostrar é grande demais para caber na lógica humana. Há um futuro desenhado pelas mãos do Criador, cheio de cor, propósito e paz. Tudo o que você viveu até aqui foi apenas o treinamento para suportar a glória do que vem. O deserto não foi punição, foi preparo. Cada perda te ensinou resistência, cada lágrima te ensinou discernimento. E agora você entende. Se tivesse chegado antes, talvez não estivesse pronto. Deus está te entregando uma nova unção de sabedoria. Você começará a tomar decisões com segurança, mesmo quando não tiver todas as respostas. Isso é fruto da intimidade que você construiu com Ele. Não é mais sobre sentir, é sobre saber. Saber que Deus está, saber que Ele age, saber que o plano é perfeito mesmo quando o caminho é escuro. Essa confiança inabalável será tua maior arma contra as dúvidas que o inimigo tentará plantar. Haverá uma inversão de cenários. Lugares que te rejeitaram te chamarão de volta, mas desta vez para te honrar. Pessoas que duvidaram do teu processo verão com os próprios olhos o resultado da tua fé. E você não precisará provar nada, porque o próprio Deus será tua defesa e tua voz. O que Ele faz por ti será tão evidente que o nome dele será exaltado por onde você passar. É tempo de reconhecimento espiritual, e ninguém poderá apagar o brilho que o céu colocou sobre ti. Escreva: eu vivo o cumprimento divino. A cada dia que passa, você sentirá o fardo ficando mais leve. O que antes era luta se tornará aprendizado, e o que era dor se transformará em sabedoria. Deus está te capacitando para ajudar outros que ainda caminham por vales escuros. Tua história será resposta, tua fé será ponte, e tua voz será instrumento. É por isso que Ele não permitiu que você desistisse, porque há pessoas que só serão libertas quando ouvirem o que você viveu e venceu. A tua jornada tem propósito coletivo, não termina em ti, se multiplica em outros. E enquanto o céu move o externo, Deus continua transformando o interno. Ele está restaurando o teu coração, ensinando-o a amar novamente sem medo, a confiar sem reservas e a sonhar sem limites. O amor de Jesus está dissolvendo as defesas que você construiu por causa das feridas antigas. Agora, o coração que um dia foi quebrado se torna solo fértil para novas promessas. E esse amor curado será o canal por onde o Espírito fluirá para impactar vidas. Haverá um tempo de restituição emocional. Deus vai te devolver risadas, vai restaurar relacionamentos saudáveis e vai te dar novas conexões que acrescentam e edificam. Ele removerá pessoas que drenam tua energia e trará aquelas que sopram fé sobre teus dias. Ele está reescrevendo a tua história de relacionamentos. E cada nova conexão terá propósito. Você começará a entender que Deus não une pessoas por acaso. Ele constrói alianças eternas baseadas em destino. Você perceberá também que o ambiente ao teu redor será transformado. A casa que antes parecia vazia se encherá de paz. O trabalho que parecia pesado se tornará leve. O futuro que antes assustava agora se tornará empolgante. Isso é o reflexo do Espírito habitando em ti. A presença de Deus transforma até o ar que você respira. E quanto mais tempo você passar com Ele, mais tudo ao redor se alinhará ao teu propósito. As promessas que pareciam distantes serão confirmadas em detalhes diários. Deus vai te surpreender com sinais sutis, mas inquestionáveis. Um encontro, uma palavra, uma oportunidade. Tudo carregará a marca do propósito. Ele está te treinando para reconhecer sua voz em cada movimento. E quando você aprender a andar no ritmo do céu, nunca mais ficará perdido. Porque quem caminha no tempo de Deus nunca se atrasa, apenas floresce no momento certo.
Escreva: eu floresço no tempo certo. Haverá também uma libertação financeira. Deus não quer apenas te dar o básico. Ele quer te abençoar para que você abençoe outros. Recursos virão, portas se abrirão e ideias prosperarão. Mas tudo isso virá com propósito, não com ostentação. Ele te confiará o que muitos pedem, porque viu em ti um coração generoso. A prosperidade será ferramenta de impacto, não de vaidade. E quanto mais você repartir, mais ele multiplicará. Deus vai te colocar em lugares estratégicos, não apenas para receber, mas para representar o céu. Você será resposta em ambientes que antes te oprimiam. Será voz de esperança onde só havia caos. Será luz onde o medo dominava. Ele te levantará como embaixador do reino. E a autoridade espiritual que você carrega será reconhecida até por quem não acredita. Não é sobre fama, é sobre propósito. As tuas orações começarão a ganhar um novo peso. Elas não subirão como pedidos, mas como decretos. O céu responderá rapidamente, porque agora há alinhamento entre tua vontade e a de Deus. Você vai perceber respostas instantâneas, curas repentinas e direções claras. Isso é fruto da maturidade espiritual que Ele gerou em ti durante o processo. Nada será como antes, porque você não é mais o mesmo. O que começou com um chamado, terminou em transformação completa. Deus te fez atravessar o vale para te mostrar que Ele sempre esteve lá, mesmo quando parecia em silêncio. Agora, o que Ele quer é te ver brilhar, não por ego, mas para que o mundo saiba que Jesus ainda muda histórias. E à medida que você caminha, entenderá que o verdadeiro milagre não foi apenas a bênção que chegou, mas a pessoa que você se tornou. Deus te moldou para carregar o peso da promessa com humildade e fé. O que vem agora é estabilidade espiritual, emocional e material. É o cumprimento do ciclo divino. E quando olhar ao redor e perceber tudo o que o Senhor fez, teu coração entenderá que cada lágrima valeu a pena, porque nenhuma delas caiu sem propósito. Cada uma regou o jardim que agora floresce dentro de ti. E esse jardim não deixará de florescer, porque foi plantado pelas mãos do próprio Deus, regado com fé, protegido pela graça e iluminado pela presença constante de Jesus, que permanece contigo até o fim dos tempos. A presença de Deus permanece contigo e começa a moldar não apenas teus caminhos, mas também tua essência. O que antes era apenas sobrevivência, agora se transforma em plenitude. O Espírito Santo te conduz para um território onde a tua alma encontra descanso e tua mente descobre silêncio. É o lugar da confiança absoluta, onde o medo não tem mais voz e o futuro não causa ansiedade. É como se o próprio céu sussurrasse: você chegou ao ponto onde a fé amadurece. O que antes era promessa distante agora se torna rotina espiritual. A paz que te cobre é prova de que Deus não falhou, apenas preparou o tempo exato para manifestar o que já era teu por herança. Agora, Ele começa a te ensinar o poder da estabilidade espiritual. Já não é sobre picos de emoção, mas sobre constância em presença. Você começa a caminhar em um nível de comunhão em que as circunstâncias não te definem. Há uma serenidade profunda que não vem do mundo, mas do Espírito. Essa serenidade será tua marca. A calma em meio ao caos, o sorriso em meio à espera, a fé inabalável em meio às incertezas. Essa postura espiritual será testemunho vivo da tua transformação, e muitos perguntarão o que mudou. E você saberá: foi Deus habitando completamente em mim. O tempo da reconstrução está completo, e agora começa o tempo da edificação. Deus não quer apenas restaurar o que foi quebrado, Ele quer construir algo novo sobre fundamentos sólidos. O que está sendo edificado em ti é duradouro, eterno e inabalável. Os ventos podem soprar, mas não te derrubarão, porque tuas raízes estão fundadas na rocha que é Cristo.
Essa nova fase exige sabedoria, porque o crescimento rápido atrai olhares. E é preciso discernimento para manter o foco em quem te chamou e não no que conquistou. A presença de Deus começa a te empurrar para lugares de influência, mas essa influência não será medida por números, e sim por impacto. Onde tua voz for ouvida, corações serão despertos. Onde tua presença for sentida, atmosferas mudarão. E isso não acontecerá por esforço, mas por unção. Há um óleo novo sendo derramado sobre ti, um óleo que carrega graça, autoridade e direção. Esse óleo é sinal de que o céu te confia algo maior. Deus está te entregando responsabilidades espirituais maiores, porque Ele viu tua fidelidade no pouco. Agora, Ele te confia o muito, e junto com a responsabilidade vem a recompensa. A recompensa não é apenas material, é a satisfação de viver alinhado com o propósito eterno. Essa é a verdadeira prosperidade, estar onde Deus quer que você esteja e fazer o que Ele deseja que você faça. Essa harmonia é o que trará plenitude aos teus dias. Escreva: eu vivo o propósito eterno. Enquanto o céu te posiciona, o inimigo observa de longe, tentando encontrar brechas, mas não encontrará. Deus te cercou com uma muralha de fogo. Há proteção divina em cada movimento. Ele vai te mostrar o poder do descanso em sua presença, porque descansar em Deus não é parar, é confiar. Mesmo quando não enxergar os resultados, saberá que o invisível está trabalhando a teu favor. Essa confiança inabalável é o maior escudo que alguém pode ter. Você sentirá o Espírito Santo te impulsionando a ensinar, inspirar, restaurar. Ele vai colocar palavras em tua boca que alcançarão corações cansados. Muitos serão libertos apenas por ouvir tua história e perceber que Deus ainda faz milagres em vidas comuns. Tua trajetória será um mapa para outros que ainda estão tentando se encontrar. É por isso que Deus foi tão cuidadoso com cada detalhe do teu processo. Ele sabia que um dia você seria guia para outros que precisam de direção. E quando o peso da missão parecer grande, lembre-se de que a força não vem de ti, mas de quem te chamou. Deus nunca coloca sobre teus ombros algo que não esteja disposto a sustentar contigo. Ele não te envia sozinho, Ele vai junto, abrindo caminho, preparando o terreno e sustentando tua alma. É por isso que você conseguirá suportar o que muitos não suportariam. Porque quem tem propósito tem resistência espiritual. O Espírito também começa a ativar tua sensibilidade ao sobrenatural. Você perceberá a presença dele de forma mais intensa, ouvirá instruções sutis em momentos de decisão e sentirá paz confirmando cada direção. Essa sintonia é fruto da entrega total. E quanto mais tempo você passar nesse estado de comunhão, mais claramente discernirá os passos que precisa dar. Há um avivamento pessoal sendo aceso dentro de ti. É uma chama que não se apaga, que não depende de ambiente nem de circunstância. É o fogo do primeiro amor renovado, mas agora com maturidade. Você não se emociona apenas com o que Deus faz, mas com quem Ele é. Esse amor profundo se tornará combustível para uma vida de impacto. Escreva: eu carrego o fogo santo. Deus vai te levar a níveis de revelação que surpreenderão até você mesmo. Haverá noites em que Ele falará contigo em silêncio, através da paz. Haverá dias em que cada acontecimento será resposta. Ele vai te ensinar a viver em sintonia com o sobrenatural, sem perder a simplicidade do natural. Porque o verdadeiro poder espiritual não é exibição, é serviço. E Deus te chamou para servir com autoridade e amor. A prosperidade espiritual que começa agora também se refletirá em todas as áreas. Finanças se equilibrarão, relacionamentos se alinharão, decisões se tornarão leves. Tudo o que é de Deus flui, não pesa. E o que ainda pesar será removido, porque o Espírito Santo não permitirá que nada roube a leveza que Ele te deu.
Você começará a experimentar dias em que tudo parece cooperar sem esforço. É o favor de Deus operando. Haverá também um renascimento de alegria. Aquela risada que o tempo apagou voltará com força. O contentamento deixará de ser passageiro e se tornará permanente. A felicidade agora não dependerá de conquistas, mas da certeza de estar onde Deus quer. Essa é a alegria que o mundo não pode tirar, porque não foi o mundo que deu. É o fruto da presença de Jesus em cada detalhe da tua vida. O futuro que te espera é luminoso, mas não apenas por causa das bênçãos. É por causa da luz que agora habita em ti. Essa luz será farol para quem ainda caminha na escuridão. Pessoas serão atraídas por tua paz, não por tuas palavras. Elas sentirão o amor de Deus em ti antes mesmo que você fale. Essa é a manifestação do reino em forma viva. Enquanto tudo isso acontece, tua intimidade com Deus se tornará tão profunda que o tempo deixará de ser medido por horas e passará a ser medido por encontros com Ele. Cada oração será conversa, cada silêncio será resposta. Você entenderá que o relacionamento com Jesus é o maior tesouro que existe, e é por isso que nenhuma tempestade poderá te afastar dele novamente. O céu já escreveu os próximos capítulos, e eles são cheios de propósito. Há portas esperando por tua chegada, há pessoas esperando tua palavra, há vidas que serão restauradas pelo simples fato de você existir no centro da vontade de Deus. E tudo o que vem será sinal de que o quarto chamado não foi em vão. Foi o despertar de uma história que o próprio Criador decidiu continuar escrevendo através de ti, até que o mundo veja com os próprios olhos que o impossível é apenas o palco onde Deus revela sua glória. O céu continua a escrever sobre a tua vida, e agora cada palavra que sai da boca de Deus se cumpre em tempo perfeito. Há um ritmo novo sendo estabelecido no teu espírito, uma cadência divina que te ensina a andar com segurança mesmo em terrenos desconhecidos. Já não há mais pressa, porque agora há convicção. O medo perdeu o poder e a fé se tornou o centro da tua caminhada. O Espírito Santo está transformando tua forma de ver o mundo, te ensinando a olhar com os olhos do céu e a compreender que tudo o que acontece coopera para um bem maior. Mesmo o que parecia perda, agora se revela como parte do processo que te levou até o ponto exato do propósito. Deus começa a te ensinar o poder da influência espiritual silenciosa. Já não será necessário gritar, provar ou justificar. A autoridade que vem dele se manifesta sem esforço, porque carrega peso de eternidade. Onde você passar, atmosferas mudarão. Lugares secos se tornarão férteis apenas pela tua presença. O Espírito dentro de ti será como um rio que flui e cura o ambiente. E o mais surpreendente é que você não perceberá de imediato, mas outros notarão. Eles sentirão paz onde antes havia tensão, esperança onde reinava o desânimo, e verão em ti um reflexo da presença de Jesus. Essa unção nova vem acompanhada de um senso profundo de propósito. O que antes era dúvida, agora é direção. Deus está te alinhando com planos que foram preparados desde o princípio, e cada passo que você dá se torna cumprimento profético. Nada será desperdício. Até as pequenas decisões terão impacto espiritual, e você sentirá o peso santo de carregar algo que não é apenas sobre tua história, mas sobre destinos conectados ao teu. Deus começa também a te ensinar o segredo do contentamento. Ele está te mostrando que plenitude não vem de ter mais, mas de reconhecer que já possui o essencial, a presença dele. Esse contentamento espiritual te trará equilíbrio em todas as áreas. O que antes te abalava, agora não terá mais efeito. O que antes te roubava a paz, agora será apenas oportunidade para praticar fé. A maturidade que nasce desse entendimento te fará caminhar com sabedoria e leveza. Há promessas sendo cumpridas enquanto você apenas permanece.
Deus trabalha nos bastidores do tempo, ajustando peças, movendo corações, abrindo caminhos. Tudo o que parecia parado está apenas sendo preparado. E quando o céu disser agora, nada nem ninguém conseguirá impedir. Você verá portas se abrindo naturalmente, relacionamentos sendo restaurados e oportunidades surgindo como confirmação de que Deus nunca parou de agir. Escreva: eu confio no tempo de Deus. Há também um despertar de dons espirituais. O Espírito começa a ampliar tua percepção, tua intuição e tua sensibilidade ao sobrenatural. Você perceberá palavras brotando em momentos certos, conselhos que não vêm de ti, mas do alto. Essa sabedoria será um farol para muitos. Deus está te usando como canal de discernimento, como voz de direção para os que ainda não entendem o que estão vivendo. Ele te levantou para ser equilíbrio no meio do caos e resposta no meio da confusão. E junto com essa sensibilidade, vem a responsabilidade. O céu te chama para uma vida de pureza, de mente limpa e coração aberto. O Espírito Santo quer habitar em ti com liberdade total, e isso exige vigilância. Ele te instruirá a guardar teus pensamentos, vigiar tuas palavras e proteger tua atmosfera. O inimigo tentará te distrair com ruídos, mas agora você sabe distinguir a voz da verdade. O segredo será permanecer centrado em Jesus. Haverá um aumento de influência, mas também de ataques. Quanto mais luz, mais atenção. Mas Deus já te revestiu de armadura. A tua paz será a tua maior proteção. A serenidade será teu escudo. Enquanto outros se perdem em debates e confusões, você permanecerá firme, sabendo que quem te justifica é o próprio Deus. Ele cuidará da tua reputação, defenderá teu nome e transformará cada tentativa de afronta em degrau de exaltação. A prosperidade que o céu libera sobre ti agora será estável, contínua, fruto de sabedoria e fidelidade. Deus não te abençoa apenas para te enriquecer, mas para te transformar em canal de multiplicação. Ele vai confiar recursos nas tuas mãos porque conhece teu coração. E o que vier será para sustentar projetos, ajudar pessoas, espalhar luz. Essa prosperidade será testemunho, não exibição. Você também perceberá um crescimento emocional. O que antes te abalava, agora servirá de aprendizado. O Espírito Santo está te ensinando a reagir com mansidão, a responder com sabedoria e a silenciar quando for necessário. A tua força não estará em vencer discussões, mas em manter a paz. Isso te diferenciará dos demais, porque quem é guiado por Deus não se deixa conduzir por impulsos. Escreva: eu escolho viver em paz. Deus está preparando encontros divinos. Pessoas estratégicas cruzarão teu caminho, trazendo conexões que abrirão portas e confirmarão palavras proféticas antigas. Nenhum desses encontros será acaso. Todos terão propósito. Ele vai unir histórias, alinhar visões e construir pontes entre destinos. Você perceberá que há algo maior sendo desenhado, uma rede espiritual de propósitos interligados. A cada passo, o Espírito te lembrará de onde veio e te mostrará para onde vai. Essa consciência trará gratidão profunda. Você começará a agradecer até pelo que não entendeu, porque agora sabe que tudo teve sentido. A gratidão será tua forma de adoração diária, e ela atrairá ainda mais presença de Deus. Quem vive grato, vive cercado de milagres. Haverá também um renovo físico. O cansaço espiritual deixará o corpo, e a energia divina te revigorará. Deus vai restaurar tua saúde, equilibrar tuas forças e te dar disposição nova. Até teu semblante mudará, porque quando o Espírito habita, até o corpo reflete. A alegria interna começará a se manifestar externamente, e isso será visível. Então virá um tempo de colheita de influência. O que você carrega vai se multiplicar. As palavras que um dia foram semente, agora se tornarão frutos que alimentarão outros.
O amor que um dia te sustentou se tornará alimento para quem está faminto de esperança. E a tua história servirá como prova de que Jesus não abandona os que permanecem. Deus está te ensinando a celebrar o processo, não apenas o resultado, mas cada passo. A verdadeira vitória não é o fim da jornada, é a transformação durante o caminho. O Espírito quer que você viva com alegria constante, consciente de que cada fase tem valor eterno. Haverá silêncio, mas será silêncio de paz, não de ausência. Deus falará através da tranquilidade e você entenderá que não precisa mais correr para ouvi-lo. Ele habita dentro de ti. E essa comunhão íntima será a tua fonte de estabilidade. Os próximos dias trarão confirmações, não apenas por palavras, mas por acontecimentos. Portas se moverão, pessoas certas chegarão e direções claras serão dadas. O céu está totalmente sincronizado com o teu tempo e nada sairá fora do controle de Deus. Quando olhar para trás, verá que a quarta chamada foi o ponto da virada, o momento em que tudo mudou. E quando olhar para frente, verá que ainda há promessas por cumprir, mas agora caminha com serenidade, sabendo que o autor da tua história continua escrevendo, página por página, milagre por milagre, até que tudo o que ele sonhou para você se manifeste completamente diante dos olhos do mundo. O novo tempo começou e você já sente no espírito que algo profundo está sendo estabelecido. As coisas que antes te preocupavam agora parecem pequenas diante da grandeza do que Deus está construindo dentro de você. Há uma atmosfera diferente no ar, uma paz que não vem de circunstâncias, mas de certeza. O Espírito Santo te faz perceber que o caminho que percorreu até aqui foi exatamente o necessário para te preparar para o agora. Nada foi em vão, nem as lágrimas, nem as esperas, nem os silêncios. Cada um desses momentos foi tijolo na construção da tua fé. E agora essa fé é o alicerce sobre o qual Deus ergue uma história nova. Há uma unção de governo sendo liberada sobre tua vida. Deus te dá autoridade não para dominar, mas para servir com poder e sabedoria. Ele te coloca em posições onde antes você nunca imaginou estar, não para exaltar teu nome, mas para expandir o reino através do teu testemunho. Cada passo é propósito, e cada propósito é ponte que leva outros até Jesus. Ele te faz entender que tua influência é espiritual antes de ser visível. O que acontece no invisível é o que determina a colheita no natural. Deus te chama agora para andar com discernimento. O inimigo tentará soprar vozes de distração, mas o Espírito te ensinará a reconhecer a voz do céu. Ele falará nos detalhes, nos sinais sutis, na quietude do coração. A voz de Deus não compete com o barulho do mundo. Ela domina o silêncio. E você aprenderá a se calar para ouvir e a esperar para agir. Essa sensibilidade espiritual será tua bússola, teu mapa e tua segurança. Há também uma unção de restituição se movendo. O que parecia perdido voltará multiplicado. O que foi roubado será devolvido com juros espirituais. Deus não devolve igual, Ele devolve melhor. Ele te dará duplas porções de paz, alegria e propósito. O que antes te machucava agora será motivo de testemunho. O inimigo pensou que te destruiu, mas sem saber, te empurrou para o centro do plano divino. Cada dor virou impulso e cada queda virou degrau. Deus está te posicionando diante de portas que antes pareciam inalcançáveis, mas agora, em vez de medo, há convicção. Você entende que o favor de Deus não se conquista, se recebe. E Ele te diz, chegou a hora de ocupar o que preparei para você. Essa ocupação não será por força, mas por graça. Não será por competição, mas por designação. Onde Deus abre caminho, ninguém fecha. Onde Ele estabelece, ninguém remove. O que está vindo é fruto da fidelidade de um coração que escolheu permanecer. Escreva, eu permaneço fiel a Deus.
Haverá um renascimento de propósito em áreas que pareciam mortas. O talento que você achou que perdeu será reativado. A criatividade voltará, a visão será restaurada e o entusiasmo retornará com mais força. Deus está soprando vida sobre tudo que estava adormecido. Ideias começarão a fluir como rios e soluções surgirão em momentos simples. É o Espírito Santo inspirando e guiando teus pensamentos. Ele te fará lembrar que ainda há muito a ser vivido e conquistado. O tempo da dúvida acabou. Agora é tempo de convicção, de passos firmes e de fé madura. Você não anda mais pela lógica, anda pela promessa. E quando as circunstâncias tentarem te confundir, o Espírito te lembrará. Você foi chamado para viver pela fé, não pelas aparências. Essa certeza te sustentará mesmo nos dias em que o caminho parecer estreito. Deus também começa a restaurar laços quebrados. O perdão que parecia impossível começará a brotar dentro de ti como semente de paz. O que antes te causava amargura, agora se transformará em liberdade. O Espírito te ensinará a liberar o que te prendia, porque a liberdade que Ele oferece não é apenas espiritual, é emocional. O perdão abrirá espaço para novas conexões e onde havia dor, haverá reconciliação. A maturidade espiritual te fará compreender que nem toda perda é derrota. Algumas são livramentos disfarçados. Deus retirou o que poderia impedir tua expansão. Ele te protegeu de situações que teriam paralisado teu propósito. E agora que o tempo da colheita chegou, Ele revela o motivo de cada afastamento, de cada silêncio e de cada desvio. Você entenderá que tudo cooperou para o bem maior, o bem de te aproximar mais dele. Escreva: eu confio no plano divino. Haverá também uma ativação na tua vida emocional. O amor que Deus está derramando sobre ti te tornará inteiro novamente. Você amará sem medo, confiará sem reservas e construirá relacionamentos baseados na verdade e na fé. O amor de Jesus te ensinará a ver valor em ti mesmo, e isso mudará completamente tua forma de se relacionar com o mundo. O vazio que antes existia será preenchido pela certeza de que você é amado, escolhido e sustentado pelo próprio Criador. Deus está te ensinando o poder da paciência. Ele te mostra que esperar não é estagnar, é crescer em silêncio. Há bênçãos que ainda estão sendo preparadas e não podem ser liberadas antes do tempo, porque Ele quer que durem. O que vem de Deus é sólido, e o que é sólido precisa de base forte. Enquanto espera, Ele fortalece tuas raízes. E quando chegar a hora da manifestação, nada poderá arrancar o que foi plantado com paciência e regado com fé. Os sinais da mudança começarão a aparecer primeiro dentro de ti. O que antes te gerava ansiedade agora produzirá calma. O que te assustava agora será motivo de expectativa. Você aprenderá a confiar na direção do vento de Deus, mesmo sem saber para onde ele sopra. Porque quem confia no piloto não teme a rota. Haverá novos começos. O Espírito te guiará a lugares onde o teu sim abrirá caminhos que estavam bloqueados. Sonhos antigos voltarão, mas agora amadurecidos, mais alinhados com a vontade do céu. E quando isso acontecer, você sentirá uma convicção inabalável de que está exatamente onde deveria estar. Deus está te entregando também uma nova linguagem espiritual. Tuas palavras carregarão autoridade. Quando você declarar bênção, ela acontecerá. Quando interceder por alguém, o ambiente responderá. O céu confia poder nas mãos de quem aprendeu a obedecer. E você aprendeu com lágrimas, silêncio e entrega. Haverá momentos de surpresa divina, onde coisas improváveis se tornarão reais. Deus vai te mostrar que o sobrenatural não é distante, é cotidiano. Pequenos detalhes revelarão a grandeza do cuidado dele. E toda vez que você reconhecer um desses sinais, teu coração se encherá de gratidão e a tua fé crescerá ainda mais.
O futuro que te espera é fruto da obediência que você teve quando ninguém via. Deus recompensa no público o que foi semeado no secreto. Ele te levantará, te fortalecerá e te mostrará que valeu a pena não desistir. As portas que ele abrir agora não se fecharão, porque são portas de propósito eterno. E quando a tua vida começar a refletir tudo isso, o mundo verá que a quarta chamada não foi apenas uma advertência, foi o início da maior virada da tua existência. Deus te moldou para este tempo, te treinou para este propósito e te ungiu para viver o extraordinário. Agora, o céu espera teu próximo passo. O passo de quem finalmente entendeu que não há limites para o que Deus pode fazer quando alguém decide permanecer fiel até o fim. Agora, o céu começa a liberar sobre ti um derramar de promessas que estavam apenas aguardando o momento certo para florescer. É como se o próprio tempo se curvasse diante da vontade de Deus, abrindo caminho para que tudo o que Ele te prometeu começasse a se manifestar. Há um mover invisível, mas real, acontecendo ao teu redor. Pessoas estão sendo tocadas, caminhos estão sendo ajustados, portas estão sendo abertas e conexões estão sendo ativadas. Tudo em perfeita sincronia com o propósito que o Senhor escreveu para a tua vida. Este é o tempo em que o invisível começa a se tornar visível e o que era apenas fé começa a se transformar em testemunho. Deus está te conduzindo a uma fase em que a tua confiança será o maior sinal da tua fé. Ele te ensina que quem confia não precisa entender tudo, apenas descansar na certeza de que está sendo conduzido. Essa confiança profunda é o que te diferenciará. Enquanto outros se perdem em dúvidas, você permanecerá firme, sabendo que o autor da promessa não mente e não falha. A paz que vem dessa certeza te fará atravessar dias de incerteza com o coração calmo e os olhos fixos no céu. A tua jornada, marcada por renúncias e obediência, agora começa a gerar frutos que alcançarão não apenas a tua vida, mas também a de muitos ao teu redor. O que Deus está construindo em ti é um legado espiritual. Ele quer que a tua história inspire outros a crerem que a fidelidade ainda vale a pena. Por isso, não se espante quando começar a ver pessoas sendo atraídas pela tua luz. Não é sobre fama, é sobre propósito. O Espírito de Deus em ti é o farol que vai guiar outros para fora da escuridão. Por favor, ainda não saia deste vídeo. Quero mais uma vez contar com o seu apoio ao nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Participe e receba ainda mais bênçãos em sua vida. É só clicar no botão abaixo onde está escrito obrigado ou valeu e selecionar a contribuição que sentir em seu coração conforme Deus te direcionar. Amém. E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela.